Olá, bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa. Meu nome é Maiara Sayonara e 2 vezes na semana eu vou vir aqui compartilhar uma palavra, uma mensagem do Senhor Jesus. Ele tem me incomodado para poder fazer esse canal e então, eis-me aqui. Se você não me conhece, eu vou deixar aqui o link do meu testemunho. Eu tenho um pouco mais de 3 anos que eu estou na presença do Senhor Jesus e Ele transformou a minha vida por completo. E Ele não quer fazer só isso comigo, Ele quer fazer isso com todas as pessoas. E aí, quando Ele me pediu para poder fazer esse canal, eu falei, meu Deus, o que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? Me dá um versículo, me dá uma palavra. E aí, eu abri aqui em João 14, uma palavra que eu sempre gosto de refletir sobre ela e ela é muito forte. Está escrito assim, lá em João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E lá em João 14, 21 fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E lá em João 24, fala assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E lá em 21 ainda fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perceba que aqui o Senhor Jesus ele fala aquele. Quando uma pessoa fala aquele, tá apontando para alguém. Ele não fala todo mundo, né? E como saber se você está amando, se nós estamos amando Deus de verdade? Se a gente está seguindo a palavra dele. Se a gente está levando em consideração isso aqui, que está escrito. Se a gente está sendo fiel, obediente. Se a gente tem se dedicado. Se a gente tem tido temor, tremor. Se a gente tem tido interesse. E se ele fala que aquele que ama ele, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então ele está falando para nós, se você me ama, você guarda as minhas palavras, você me obedece. Aquele que não me ama, não me obedece. E isso nos traz uma reflexão. Será que nós estamos sendo fiel a isso que está escrito aqui? E para Deus não vale ter conhecimento bíblico. E não é questão de religião. Até porque eu nem vim pregar religião aqui. Eu vim pregar Jesus, a palavra dele, uma mensagem. Eu sou serva, não sou pastora. Mas foi uma revelação. Foi a revelação que fez a diferença na minha vida. Foi que me fez refletir o que eu estou fazendo da minha vida. Para mim ter o meu relacionamento com Deus é muito diferente do que falar que amo. Eu tenho que viver que amo. Eu tenho que mostrar que amo com as minhas atitudes, não só com as minhas palavras. Eu tenho que desenvolver um relacionamento com Ele. Eu tenho que me casar com Ele. Eu tenho que fazer uma aliança com Ele. E o relacionamento com Deus pode ser comparado a um casamento de um homem e uma mulher. Quando um homem e uma mulher se casam, eles largam a família e se unem. E se tornam um só. E aquele casamento, ele não sustenta só de palavras. Aquele casamento é sustentado de sacrifício, porque muitas das vezes você tem que ir na casa da sogra, da irmã e vice-versa. Você não tá com vontade, mas por amor do seu marido você vai, do seu namorado você vai. Ou então, você não tá com vontade de fazer alguma coisa, mas ele quer. E por amor a ele, você faz. E a vida íntima do casamento precisa ter uma manutenção, senão aquele casamento morre, senão aquele casamento acaba. E a mesma coisa é o relacionamento com Deus. Falar que ama a Deus é fácil. Provar que ama a Deus é difícil.
E tá aí o ponto da questão. E pode ser por isso que a sua vida ainda não mudou. Porque o Espírito Santo, quando ele mora dentro de uma pessoa, aquela pessoa nunca mais é a mesma. Ele transforma aquela pessoa. Mas o papel de se revelar para uma pessoa é do próprio Senhor Jesus. Ele está aqui plantando uma semente. Agora, o que você vai fazer com essa semente? O que nós temos feito com aquilo que a gente tem ouvido sobre ele? Já que a gente tem levado em consideração ou a gente tem desprezado? Quantas pessoas o Senhor Jesus já não usou para falar conosco sobre ele? E o quanto nós temos levado o que a gente ouviu em consideração? O quanto a gente tem tido respeito, temor? O quanto a gente tem tido interesse? Deus é um Deus de detalhe. E o que a gente tem que pensar? Jesus, ele é rei. Está escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Se ele é rei, quem tem que servir? Somos nós. Não ele. Nós que temos que servi-lo. Se ele é rei, nós que temos que ir até ele. Não é fácil agradar um rei. Você não vai chegar para um rei com qualquer presente. Ele quer o que você tem de mais precioso. A sua vida. Entregue nas mãos dele. Isso é um relacionamento com Deus. Como um casamento de um homem a uma mulher. Uma mulher se entrega por completo nas mãos do marido. Muitas, às vezes, largam cidade, mudam de cidade, largam pais, às vezes até largam o trabalho, cada um de um jeito, mas por amor. Por amor. E aquele casamento precisa de uma manutenção. E com Deus é a mesma coisa. Para ter relacionamento com ele, tem que entregar a vida por completo. Nós temos que entender que o Senhor Jesus não é garçom. E quantas das vezes quando a gente ora, a gente pede coisas, pessoas, bênçãos, casamento, vida sentimental. A gente só pede isso. Quando o que ele mais quer ouvir é a gente reconhecer que ele de fato é Deus. Quando o que ele quer é que a gente busque ele pelo que ele é, não pelo que ele tem. Quando o que ele quer é se casar com você. Jesus, ele quer se casar com nós mais do que nós queremos. Ele quer muito isso. Mas existe o livre-arbítrio. Ele não invade a vida de ninguém. O Senhor Jesus é muito educado. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele está batendo na porta. E o Senhor Jesus, ele visita todos os dias a todas nós. E o que ele acha no nosso coração? Porque ele não entra em um coração sujo, pesado, cheio de coisas. Se ele é rei, ele não divide o trono dele. Essa cadeira aqui, ó, ele tem que sentar sozinho. O primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento. E aí você chama Deus, você pede ele ajuda, você ora, mas quando ele chega perto do seu coração, tá lá sentado os problemas, as preocupações, os medos, as angústias, mágoa. Como que o Senhor Jesus pode morar dentro de um coração que está entulhado de coisas, traumas passado, pessoas, lugares? Não tem como. Ele tem que ser o único, ele tem que ser o primeiro, mas não de forma falada, de forma vivida. Ele tem que ser o primeiro. E para que você comece essa caminhada da fé, precisa partir de uma decisão. E foi o que aconteceu comigo, eu tomei uma decisão. Nós que temos que ir até ele. Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Ele chama para que nós possamos ir até Ele. As curas que o Senhor Jesus fez na época que Ele esteve aqui, as pessoas foram até Ele. Bartimeu, cego, viu Jesus passar, gritou, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus passou do lado dele. É claro que Jesus ouviu ele gritar, mas Jesus continuou a andar. Então, para você observar o quanto que Jesus, que Deus é um Deus de detalhes. E aquela multidão que estava acompanhando Jesus ainda falava com Bartimeu o cego: para de gritar. Bartimeu estava ali no meio da estrada pedindo esmola, e aí ele viu uma multidão passando e ele perguntou: gente, o que está acontecendo? Quem está passando? Aí as pessoas falaram: é Jesus, o Nazareno. Jesus, ele já tinha ouvido falar sobre os milagres de Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, Jesus. E as pessoas, a multidão falava: para de gritar, ele não vai voltar, para de gritar. Ainda que as pessoas queriam atrapalhar ele ainda a receber a bênção. E o quanto isso não acontece nos dias de hoje, né? Quantas pessoas não tentam atrapalhar a nossa caminhada? Quantas pessoas não nos influenciam de maneira negativa? Mas Bartimeu não desistiu. Ele continuou gritando. E Jesus já tinha ouvido. Mas o que Jesus estava testando? A perseverança dele. Jesus estava testando para ver se ele realmente cria, se ele realmente tinha fé. E aí, por fim, Jesus parou e falou: tragam ele até mim. Jesus não voltou. Jesus não voltou. E aí, a multidão mesmo que estava tentando parar ele, foi lá, buscou ele. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabe o que a gente precisa? Será que ele não sabia que Bartimeu queria enxergar? Claro que ele sabia. Mas ele queria ouvir. E é isso que Jesus está falando conosco. Eu quero ouvir. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que você está passando. Mas eu quero ouvir você falar. Eu quero ouvir você gritar. Eu quero ver você vindo até mim. Eu quero ver a sua fé. E aí Jesus falou com Bartimeu. Aí Bartimeu falou: eu quero ver. E aí Jesus falou: vai, a sua fé te salvou. Então é isso que vai fazer a diferença, minha amiga, na sua vida. A sua fé. Todas as curas que o Senhor Jesus ministrou na palavra, ele sempre disse: vai, a sua fé te salvou. Quando a mulher hemorrágica, ela tinha fluxo de sangue há 10 anos, e ela ouviu falar sobre os milagres de Jesus, ela creu e foi atrás dele no meio da multidão com fé. Ela foi decidida que ela ia ser curada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou e falou: alguém me tocou. Aí ela tava lá no meio, ela ficou calada. Jesus falou. Aí pessoal, a multidão falou: mas Jesus, quantas pessoas aqui, tá todo mundo te tocando. Jesus falou: não, alguém me tocou diferente. Saiu poder de mim. Olha que forte isso, até arrepio. Saiu poder de mim. E aí ela se apresentou: foi eu. E Jesus falou: filha, a sua fé te salvou. Jesus quer te chamar de filha. Jesus quer ver a sua fé te salvar. O que ele tinha que fazer, ele já fez, que foi morrer na cruz por nós. Se ele levou sobre ele todas as nossas dores, por que você está sofrendo? Me explica isso. Será que é porque você está longe de Jesus? Se você olhar lá no fundo da sua alma, você realmente tem se dedicado para Ele? Você realmente tem buscado Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele tem? Você tem sido grata a Ele ou você só tem reclamado? Você tem sido perseverante, como Bartimeu foi? Você tem persistido? Você tem crido?
tem acreditado? Ou você só está olhando para os problemas, para as dificuldades? Ou você não tem esperança? Ou você só está comunicando palavras negativas? Porque as palavras têm poder. Tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E assim como a gente pensa, assim a gente é. O que você tem comunicado? O que nós temos comunicado? E essa palavra leva a gente a entender que nós não podemos sustentar a nossa fé, a nossa vida, somente nas promessas de Deus, nos Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Realmente, você tem direito a isso. Mas o quanto você tem feito algo para buscar isso que você tem direito. Porque isso não vai chegar até você. Você precisa ir buscar. Porque a parte dele ele já fez. Está escrito na Bíblia que nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Sejam meus imitadores. Jesus ele veio em carne para sentir tudo aquilo e viver tudo aquilo que a gente vive. E para dizer, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Mas eu venci. Eu venci o mundo. E é por isso que ele fala, no mundo tereis aflições. Não temas, eu venci o mundo. E esse não temas, ele é muito mais do que falar, né? Esse não temas, ele tem que ser vivido. E o que vai fazer toda a diferença na nossa vida, em primeiro lugar, é tomar uma decisão. Deixar de viver para o mundo e viver para Deus. Porque Ele não aceita 99% da nossa entrega. É o nosso tudo pelo tudo dele. Nós temos que nos dedicar. E ele fala, tem um versículo que ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim eu irei até ele e cearei com ele. Ou seja, se você se arrepender, se você se humilhar, se você for humilde, reconhecer que precisa de Deus, que depende dele, pedir perdão para ele, decidir tirar tudo dentro de você que tem atrapalhado ele de agir na sua vida, que tem impedido ele de entrar no seu coração, como eu disse, ninguém toma água em copo sujo, né? Limpo por fora e sujo por dentro. Assim, o Senhor Jesus é aquele que sonda todos os corações. Ele sabe tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E não adianta a gente falar para ele que é uma coisa, sendo que ele sabe muito bem o que a gente é, sendo que ele sabe muito bem a maneira como nós temos vivido, o que nós temos comunicado. Ele sabe muito bem. Não tem como enganar Deus. Muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele vê tudo que a gente faz. Ele sabe se você, se eu, estamos guardando a palavra dele. E é sempre por meio da nossa fé que nós vamos ser salvos. E para você começar a sua caminhada com Deus, se você está afastada, tem que voltar do início. Todo ser humano precisa passar por um processo de libertação. Está escrito que o mundo já é do maligno. O príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. E o príncipe desse mundo é o diabo. E se você não acredita no diabo, você também não acredita em Deus. Porque na Bíblia fala de 3 personagens. O homem, diabo e Deus. Jesus, quando ele veio em vida aqui, se você conhece a palavra, o que ele mais fez foi libertar as pessoas de demônios. E o que a gente tem que entender é que se o Senhor Jesus é educado, ele bate na porta, ele não invade a vida de ninguém, o diabo, ele invade. O diabo, ele é intruso. E muitas das vezes somos nós que permitimos ele entrar. Através de uma mágoa, através de maus olhos, através da fofoca, através da mentira.
como que Deus pode habitar num coração mentiroso? Como que Deus pode habitar num coração que tem mágoa das pessoas? Nós somos medidos à medida que nós medimos as pessoas. Se nós oramos no Pai Nosso, Pai, perdoa as minhas falhas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, será que nós estamos levando em consideração essa oração? Porque é uma oração santa. Não pode ser feita no automático. Até para orar o Pai Nosso, nós temos que orá-lo em verdade, pensando em cada palavra que nós estamos falando. E quando a gente levanta, o que a gente comunica? Né? Com quem nós falamos primeiro? Será que é no celular? Ou será que nós dobramos o joelho e agradecemos a Deus por mais um dia? Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Todos. Nem coisas, nem pessoas, ninguém é capaz de preencher aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer por nós. Quantos artistas, pessoas famosas estão aí vivendo de aparência, mas no fundo estão vivendo com depressão. Nós precisamos entender que depressão é um problema espiritual. O remédio, ele cura a pele, mas ele não cura a alma. Depressão é uma doença da alma. Depressão, muitas das vezes, é um trauma que a pessoa viveu. E foi coisas que nós permitimos guardar. E se você tem depressão, busque ajuda. Busque, não fique calada. Busque ajuda. Busque, porque isso é espiritual. E você pode sair dessa situação. Só depende de você, só depende de nós. Só depende o quanto a gente acredita que nós fomos feitas à imagem e semelhança do Senhor Jesus. E o nome desse canal é Seja Forte e Corajosa. É um versículo muito forte de Josué 1, que o Senhor Jesus fala. Não temas, seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te sustento. Não te falei eu? Ele chega a falar 3 vezes. Seja forte e corajosa. Nós não podemos nos entregar. Jesus, ele até ajuda o fraco, mas ele não conta com os fracos. E ele fala que ele é a árvore da vida. E nós somos os ramos. E um ramo, ele só pode dar frutos se ele estiver bem alicerçado na árvore. Se o galho quebrar, cair, quebrou, não faz mais sentido. E assim somos nós com Deus. Se nós não estivermos guardando os mandamentos dele, nós estamos longe dele. Isso é uma realidade. E nós não podemos dar frutos bons sem estarmos unidos nessa árvore. Não tem como. E relacionamento com Deus é igual ao nascimento de uma árvore mesmo. A semente que é plantada, ela morre. Ela cria raízes, depois ela cresce, depois ela dá frutos. Para você ter relacionamento com Deus, você precisa morrer para o seu eu. Você precisa decidir fazer isso. Você precisa ter interesse por isso. Você precisa ter temor por isso. E aí depois que essa semente morre, ela cria raízes. Porque o Espírito Santo, ele regra, ele coloca água nessa semente. Ele é a fonte da água viva. Quem beber da água dele nunca mais terá sede. E depois que essa semente está bem enraizada, aí ela começa a crescer. E é assim que o Senhor Jesus trabalha numa pessoa que morre. Para termos relacionamento com Deus, nós temos que nos fazer como uma criança. Temos que ter um coração limpo. Temos que tirar toda a sujeira. E se a nossa felicidade, se a salvação da nossa alma depende disso, por que não fazer isso agora? Até quando continuar sofrendo na força do seu braço? Você já viu que não dá. Do seu jeito, não está funcionando. Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? Até quando? Se o Senhor Jesus está falando, vinde a mim. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, que as outras coisas ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar aquilo que é necessário. Não tem nada mais precioso do que o reino de Deus. E o reino de Deus, você pode viver ele aqui na terra.
que é o Espírito Santo habitando dentro de você. Mas para que o Espírito Santo habite dentro de você, você precisa passar por esse processo de libertação, de entrega. Você precisa começar por essa oração que ele fala nesse versículo. Eu vou até escrever ele aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim, eu irei até ele, assim como fez Zaqueu, que era um ladrão. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar com a multidão. Zaqueu subiu para ver Jesus. E quando Zaqueu viu Jesus, Zaqueu se humilhou, chamou Jesus para ceiar na casa dele. E Jesus foi. Jesus não olhou para a condição de Zaqueu, se ele era ladrão ou não. Jesus não faz acepção de pessoas. Para ele, não importa o que você já fez, não importa o que você viveu, ele te aceita do jeito que você é. Ele te aceita do jeito que você é. E Zaqueu se humilhou, Zaqueu se arrependeu, Zaqueu ainda ofereceu pagar 4 vezes mais para todo mundo que ele tinha roubado. Falou: Jesus, eu vou restituir todo mundo que eu roubei. Eu vou pagar 4 vezes mais. E aí Jesus falou com ele: hoje houve salvação nessa casa. E é isso que ele quer falar com a gente, com você. Mas para que ele fale isso, você precisa passar por esse processo de reconhecimento, humilhação. É se humilhar para ele. É dobrar o seu joelho, colocar a sua cara no pó e reconhecer: meu Deus, Senhor, não sou nada, me perdoa. Como que eu faço para ter uma vida com o Senhor? Eu faço uma aliança com o Senhor aqui agora. Eu decido me casar com o Senhor. Deixa eu tomar uma água. Eu decido me casar com o Senhor. A partir de hoje, eu vou provar que eu te amo, seguindo os teus mandamentos. Me ensina a te amar. Me ensina a te servir, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a te agradar. O Senhor Jesus, ele tem prazer nesse tipo de oração. Ele gosta de ver quando a gente reconhece. Ele fala: bem-aventurado os humildes, porque eles verão a Deus. A essência de Deus é a humildade. Enquanto você não decidir perdoar, você também não vai ser perdoado. Não tem como Deus trabalhar na sua vida. Não tem. Você precisa perdoar como Jesus perdoou quando ele estava sendo pregado na cruz. Ele orou e falou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas estavam matando Jesus. E é isso que Jesus faz quando ele salva uma pessoa. Ele coloca a natureza dele. E aí você pode pensar e falar: mas é muito difícil, vida com Deus, eu tenho que largar tudo, eu não estou preparada para isso. Ele te prepara. Engasguei. Se você tomar uma decisão, ele vai te convencer de que daquilo que você faz que não vai mais fazer sentido para você. Mas para ele te convencer, você precisa entregar primeiro. Com Deus é assim. É crer para ver, não ver para crer. Eu não espero o tempo certo. Porque ele fala aqui na palavra, ó, até marquei aqui, lá em Mateus 5, Mateus 4:17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então é essa palavra que eu queria deixar para você. Deus te abençoe.